Olá, hoje eu vim falar de portais, das experiências que eu tive em projeção astral com portais de luz. E não só tive experiência em projeção astral, tive experiência já também nos trabalhos de cura espiritual. Então eu vi esse portal sendo aberto e eu vou explicar como. E da parte negativa, a experiência que me levaram, que eu já até tenho um vídeo falando sobre isso, foi um trabalho de magia, de destruição que fizeram no cemitério. Então eles abriram um portal lá, mas quem abriu não foi espírito de luz. Eu também vou falar sobre isso. Então eu vou começar pela experiência que eu tive no trabalho de cura aqui no plano físico, no centro espírita que eu frequento. Foi o portal de luz. Então, no primeiro sábado do mês tem um trabalho de cura. Eu tinha ido, né? Eu fiquei de sustentação nesse trabalho. Ela então começou a abrir os trabalhos, né? Tinha feito a abertura em grupo de várias salas de cura e lá dentro ela fez uma abertura. Quando ela estava fazendo a abertura, eu vi o mentor dela. Eu sei que era o mentor dela porque eu vi as mãos dele assim aplicando um passe nela. Eu vi que o corpo astral dela foi afastado para trás um pouco e depois ela aplicou outro passe no corpo astral. Foi coisa rápida. E aí eu vi o corpo astral parecer um monte de fios onde ele estava aplicando o passe. E ele pegou esse fio, mas não foi lento. Ele pegou assim um bocado de fio na mão assim e tipo assim separou eles. E aí ele foi ligando, fazendo um desenho no ar com esses fios do corpo astral dela. Agora, uma coisa que eu não tenho certeza se era realmente o corpo astral. É aí que eu não perguntei. Então vai ficar aí. O gato. Ei, gato. Então tá. Então eles pegaram esses fios e ele, como se tivesse já um desenho lá invisível que eu não via, ele começou a colocar esses fios e formar um símbolo. Quando ele terminou, como se ela já soubesse, eu acho que foi inconsciente, ela disparou uma energia, parecendo assim que foi um... Sabe quando uma bobina de carro ela tá cheia de energia, ela dispara aquela centelha de energia na vela, que quando faz o teste na vela do carro, assim que você vê a faísca? Eu não vi a faísca, mas eu sei que disparou a energia e energizou aquele símbolo. Eu não consegui pegar o símbolo, eu tentei ver qual símbolo era, eu não consegui. E aquele símbolo parece que foi se iluminando assim, virando, aí a luz tomou conta e abriu um portal, igual esse, não igual, né, redondo. E aí depois esse portal redondo ele cresceu, essa luz redonda cresceu, e aí apareceu um triângulo no centro dele. Então, tipo pequeno, e foi crescendo até encostar no círculo, igual aqui atrás, ó. Apareceu um triângulo. E aí abriu o portal, aí começou a passar uns caras com as macas de roda, sabe aquelas macas de rodinha, igual do SAMU, que eles usam para fazer o socorro? E eu vi que tinha espírito já vindo, sendo trazido ali, ou seja, já os encarnados que iam ser tratados, já tinha espíritos ligados a ele já, ou até familiares que estavam em casa já sendo tratados, já estava desdobrado. Eu estou falando de centro espírita, não de apometria, mas foi isso que eu vi. Então, o que eu quero passar para vocês aqui é a experiência que eu tive, como que foi que aberto esse portal de luz dentro do trabalho de cura. Foi usada a energia do médium. Então, muitas vezes na projeção astral, eles levam o encarnado junto, porque eles vão abrir o portal com a energia do encarnado. Certo? Essa foi a primeira experiência, a experiência do portal de luz, de espíritos de luz que fazem amparo. Agora eu vou falar de um portal que eu vi sendo aberto para fazer o mal. Eu fui projetado fora do corpo, eu não saio a hora que quero. Quem me tira fora do corpo inconsciente é a equipe espiritual, por conta acho que dos trabalhos espirituais que eu faço, né? E aí eles acabam me levando para trabalhar e eles às vezes deixam eu lembrar de alguma coisa. Então eu fui levado para um cemitério e eu tenho até um vídeo explicando sobre isso, sobre essa projeção. Então lá no cemitério, lá eles trouxeram uma das mulheres, eles estavam em um plano físico e eu estava projetado com a equipe espiritual que estava lá. Então eles estavam lá reunidos, lá os pessoal que iam fazer o mal, o mestre de cerimônia lá, que é o médium. E aí ele perguntou para a mulher se ela trouxe, aí ela veio com a sacola. Quando ela pegou a sacola que ela tirou, parecia barriga, sabe, quando uma vaca dá luz, que fica aquela parte branca lá que envolve o feto.
Então, aí ele falou pra mim, isso não é de vaca, isso aí, essa mulher trabalha no hospital e ela compra isso aí através do mercado negro dentro de hospital. E se as mulheres dão a luz, lá, né, faz a cesárea e o médico tira isso. E aí tem que jogar fora. Aí, através da corrupção, isso é vendido para esses caras fazerem essas magias aí. E nesse local também, tinha uns bichos em gaiola, cachorro, gato, que eles iam fazer essa maldade toda aí. Mas nesse dia eles iam chamar a entidade, para a entidade falar assim, eu vou querer fazer o acordo com ela, que era prejudicar alguém. Então tá, e aí tinha tipo uma bacia de cobre, alguma coisa assim, e não tinha fogo embaixo, ela estava em cima de um ferro, tipo um suporte de ferro. Então ele fez todo lá um procedimento. Só que antes disso, ele tinha entrado numa catatumba de um grandona dessas de rico, e ele com giz, ele fez um símbolo de um ser lá das trevas, que é um símbolo de um maioral lá do ser das trevas. Ele riscou esse símbolo com giz, lá dentro da catatumba. Tipo, fez lá a cola, sabe? Quando você faz o decalque, né? Fez o decalque lá. Aí todo esse processo lá de fora, eu já estava lá de fora, e se mediunizando e tal, e mandando as pessoas ficarem pensando mal ali, sabe? De quem ia ser prejudicado. Então eles começaram a corromper a energia ali, porque a entidade que ia entrar era a entidade das trevas. Então a entidade das trevas não trabalha com energia de luz, de amparo. São energias de ódio, de vingança. E aí ele foi movimentando essa energia, levando ali um monte de gente ali que pertencia àquele trabalho, fazer aquilo e aquelas cantorias negativas. Aí ele catou aquelas partes de mulher grávida, de ser humano, e soltou naquela bacia. Quando ele soltou naquela bacia, sem fogo, sem nada, parecia que ela tinha caído numa bacia que estava... Sabe quando você coloca uma frigideira no fogo? Aquilo começou a ferver assim, fritando, parecia que estava fritando e soltar um monte de fumaça. O meu mentor falou, isso aí é fumaça do pretérico, ainda tem da mulher. Eles estão... essa energia está esterilizada dessa parte física aí do corpo das mães que deram à luz. São mais de uma placenta. É placenta que se diz, né? Não sei se é placenta. Então, nisso, o médium incorporado ali, com as energias do outro, eles criaram ali tipo um buraco, não é bem um portal. Eles criaram, com aquela energia deles, eles criaram tipo um buraco. Não, que o buraco expandiu assim, grandão, do tamanho de uma parede, um buraco cheio de fuligem preto. Aí saiu um bocado de espírito vestido de branco, eles nem tinham pernas. Esses espíritos saíram e eles estavam... Parecia que estavam sendo sugados de volta. Sabe quando eles saem meio forçado de um lugar e está sendo puxado de volta? Eu acho que é a lei de atração do planeta que estava puxando eles. Então o que eles fizeram? Eles foram aplicar o passe nas colunas, principalmente na região da base da coluna, de todos ali. E eles puxaram esses fios, só que não eram fios de luz, igual eu vi lá no centro espírita. Esses fios eram fios marrons, alguns tinham a cor assim preta, manchas pretas, ou seja, era a parte de algum corpo da pessoa, não sei se era o etérico ou se era o corpo astral, que já estava comprometida. Porque no centro espírita, quando eu vi, era luz, esses fios. Tinham luz azul, verde, branca, e tinha vibração boa quando você prestava atenção no fio. Então, aí já eram fios corrompidos. E eles pegaram esses monte de fio e entraram dentro da catatuba que tinha lá o decalque que eu falei, riscado por giz na parede. E eles começaram a colocar em volta desse decalque, fazendo o desenho lá, o símbolo lá do ser das trevas, que era o do maioral que eles queriam evocar, sei lá. E aí nisso foi dado um choque também, em algum momento. Mas quem estava fazendo todo esse processo eram os espíritos que saíram daquele buraco. E eles eram os bruxos e os magos. Não o médium. O médium não sabia que isso estava acontecendo pelo jeito. A não ser que... Eu não sei se ele tinha clara evidência. Mas esses espíritos de luz, o diferente de médios que trabalham para o bem, os mentores ensinam a abrir portal, ensinam a fechar. Às vezes ele faz inconsciente. Conforme ele vai estudando e ele vai passando... que todo médium ele tem as metas dele. Dentro do espiritismo, dentro da Umbanda Sagrada. Os espíritos de luz, eles
tem metas para cumprir. Então o médium ele vai cumprir as metas, ele vai dentro da reforma íntima, a meta de amparo, meta dentro da projeção astral, que é o desdobramento do sono consciente, a meta da mediunidade dele, seja psicofonia ou clarividência, ou ele só sente. Então ele cumpre aquela meta, ele chegou naquele ponto, os mentores vão abrindo conhecimento para ele. Porque é assim que funciona. Você aprende um pouco, e aí você começa a praticar também. Ou seja, fazer a caridade. Você aprende um pouco sobre a mediunidade, e aquilo que você aprendeu você começa a usar fazendo um amparo ali, no plano físico e no plano espiritual. Aí você atingiu aquilo, ele ficou bom naquilo, aí eles vão te passar mais um pouco de conhecimento. Então, é assim que funciona. É ensinado para alguns médios como que se abre o portal. É mostrado, igual mostrou para mim. E eles sabem o que acontece. O médium ele não entende nada de portal, igual eu. Não sou uma pessoa que entende de portal. Mas eles mostram e a gente começa a estudar, porque estão mostrando, a gente começa a buscar conhecimento. E aí eles vão liberando mais. É assim que funciona. Certo? E os espíritos astrais não ensinam nada para ninguém. Ele quer deixar o médium na mão dele, comer na mão dele. Sempre na mão dele. Então ele dá ali pro médium ali um carro, ele dá ali um pouco ali, parecendo que é um médium que fez, mas quem fez foi os seres das trevas. Então o médium que trabalha pro mal, ele acredita que está sendo amparado. E na realidade ele não está, ele está sendo usado. E ao contrário, os espíritos de luz, eles sempre vão passando conhecimento. Dentro do que é permitido. Então tá, aí houve o choque anímico ali, e aí abriu-se o portal, e ao invés de ser aquela luz, igual eu vi no portal de luz, parecia assim, sabe, cinza, aquela cinza fininha, se movimentando, meio cinza, meio negro, e abriu aquele negócio assim, ó, na mesma espessura que eles fizeram o decalque lá do símbolo. Aí nisso saiu uns seres mais tenebrosos do que aqueles primeiros que saíram. E aí a partir dali já me tiraram de lá. Então eles abriram um portal. Ou seja, eles conseguiram... esses espíritos estão presos lá nas trevas, lá nas zonas infernais. E tem muito médium que está abrindo portais, trazendo eles para fazer favor. Só que o que acontece? O que acontece? Antes de eles me tirarem de lá, esses mesmos que fizeram a ligação negativa lá do símbolo, pegaram a energia desse portal que abriu e ligaram no sexo de todos que estavam ali, na parte sexual. Aquele espírito que veio, também mexia com a parte sexual. E eu vi eles puxando os fios e conectando por baixo, sabe? Então é um chakra base, é o chakra sexual. Aí depois eles me tiraram de lá. Uma outra experiência que eu tive foi visitas. A pessoa que entende um pouco disso, da área espiritual, que trabalha, ela acaba desenvolvendo a mediunidade dela. Então quando acontece alguma coisa de cunho espiritual, aonde ela frequenta ou onde ela está, às vezes o mentor ele já logo ativa a mediunidade dela, ou então ela mesma, por experiência, mudou um pouco a frequência, ela ativa e já começa a fazer leitura do local. Então o que acontece? Chegou uma pessoa numa determinada casa, né? Eu estava nessa casa, e essa pessoa pediu para ir no banheiro. Só que aí já mudou a energia do lugar, então eu já comecei a ficar, né, como se diz assim, igual quando você esquenta o motor, já fiquei prestando atenção no lado espiritual, mesmo com o olho aberto. De vez em quando eu fechava o olho para respirar e tentava ver minha tela mental. Mas o que aconteceu? Essa pessoa chegou, entrou no banheiro, e aí quando ela abriu a porta, começou um monte de espírito. Um monte. Aí a pessoa da casa não viu isso, mas ela começou depois a falar assim, vou fazer uma limpeza energética na minha casa, que eu acho que já está precisando. Então, ou seja, ela já estava sendo inspirada, e ela fez. Mas eu fiquei me questionando se ela não tivesse feito a limpeza depois disso, né? Então ela ia ficar doente, ia sofrer assédio. Mas o que isso tem a ver com portal? O que acontece muitas vezes com alguns servidores das trevas?
Tem algumas pessoas que elas fazem acordo, chama a entidade, pede riqueza, pede alguma coisa. E os caras ficam dando tarefa para elas. E uma delas é você ir na casa dos outros e poder e abrir um buraco lá para passar a entidade, ou seja, descarregar um monte de ser trevoso com vícios em sexo, vício em gula, com desequilíbrio emocional, suicida, um monte de coisa. E eles descarregam esses espíritos na casa das pessoas, principalmente daquelas que eles não gostam. Aí como que se fala? Porém, isso também, do mesmo jeito que foi fácil de entrar e fazer, as pessoas das casas que moram, elas são inspiradas pelos mentores, guardiões de luz da casa. Todo mundo que tem uma casa, que tem família, ele tem o mentor da família. Nós chamamos de mentores, que é um espírito que zela pela família. E ele vai inspirar. E se a pessoa ela tem o hábito de fazer a proteção espiritual, fazer o evangelho no lar, que na minha opinião uma das melhores proteções espiritual, que o evangelho no lar você faz a limpeza energética, você começa a limpeza do portão da sua casa, você limpa o quintal, por dentro, por fora, ou seja, em várias dimensões, porque você está ali no plano físico e mentalizando, fazendo todo mundo mentalizar, recolher possíveis irmãos, deixar guardiões em ponto estratégico, você faz a conexão. E nesse momento que você está fazendo o evangelho, você está liberando ectoplasma e outras energias de proteção e limpeza para a sua casa. Então, para mim, o evangelho no lar é uma limpeza tremenda, é uma proteção energética tremenda. Uma pessoa que faz isso, ela fica antenada. Então, o mentor sabe. E ele vai avisando a pessoa, porque é um ataque espiritual de uma pessoa desequilibrada, encarnada, né, muito materialista, que não está nem aí para sua família. Ela tá ligando porque ela pediu para a entidade. E ela pega e faz isso na sua casa. Ela faz isso na sua casa e da mesma forma, aquela facilidade que ela fez, você tem mais facilidade de limpar, só querer. É só identificar e pedir a limpeza. Tem gente que só para ali, vai para um cantinho, faz uma prece, pede para Deus vir limpar a casa e cuidar. Isso já resolve também o problema. Muitas vezes. Agora, o que acontece também, eu queria falar de outro jeito, outra situação que é a mesma, que a pessoa vai fazer esses buracos de passagem. Eu vou chamar de buraco de passagem. Eu não sei o que é direito, não é um portal. A pessoa, isso acontece muito em outros países, aí a gente vê muito vídeo, pessoas falando nos vídeos, que vai acampar, que vai passar férias numa montanha e do nada aparece uma bruxa, eles chamam de bruxa, uma mulher lá, falando lá na porta e fazendo igual doida lá na porta, quando vê ela sai fora. Ali ela está tentando fazer isso, abrir esse buraco e despejar os espíritos para que esses espíritos vampirizem quem está ali novo, que é a energia nova. Eles são servos das trevas, que tem um ser que ele serve, que ele tem ali pagado isso e aquilo. Se ele não fizer, se ele parar de fazer isso, ele é punido, entendeu? Então isso daí não é... A pessoa não está sendo senhor do seu destino. E a diferença de quem trabalha para a luz, ele não tem que assim, ele não tem que fazer isso para os espíritos. Ele tem que fazer a reforma íntima, ele tem que estudar. Essas metas. Você precisa de estudar. Isso que você aprendeu, você tem que praticar. Ou seja, você aprendeu a dar passe, você tem que dar passe para ajudar o próximo. E você, através desse passo, você vai melhorar o seu conhecimento, você vai se iluminar e depois você vai ter você vai ter a próxima lição, que tem todo um processo. E essas pessoas que fazem o mal, elas são escravas, porque elas precisam de pagar. Elas precisam de ir na casa dos outros e abrir esses buracos, certo? Muitas vezes o cara, ele quer abrir não interessa se ele é da Umbanda, se ele é espírita, ele fala, não, eu vou aplicar passe aqui, vou ajudar o próximo. Aí esses espíritos acionam um escravo dele encarnado para ele ir visitar a casa e abrir um buraco desse lá. É lógico, dentro dos estudos, muitos mentores, eles induzem um trabalhador desse a estudar defesa e ataque, né? E muitas vezes ele deixa isso acontecer, que é não para vai acabar ali o trabalho do cara, é para trazer, para ele ver que para o trabalhador da última hora, seja ele da Umbanda ou espírita, para ele ver que precisa de fazer a reforma íntima, que precisa de aprender defesa e ataque, né?
Porque a gente pensa assim, eu vou fazer um amparo e não vou ter retaliação. É lógico que sempre tem que estudar. Tá joia? Um abraço a todos.